Eu sou a Tereza e fui convidada pela diretoria do NEOV para deixar uma mensagem aqui para o público do NEOV. E eu escolhi esse livro aqui, Momentos de Saúde. Esse livro ele foi escrito pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado pelo médium Divaldo Franco. Eu quero começar comentando o título do livro, porque sabiamente Joana de Ângeles ela colocou Momentos de Saúde. Ela não colocou como, por exemplo, a aquisição da saúde, porque assim como Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, o título ele nos remete à ideia de que saúde também não é deste mundo e, consequentemente, não se pode ser feliz. Porque como que é possível que sejamos felizes sentindo alguma dor física, emocional ou até mesmo vendo a dor ou a dificuldade do nosso semelhante? Se a gente observar o conceito de saúde adotado pela Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Quem de nós realmente se enquadra nesse conceito? Quem não tem nenhum problema físico, social ou mental? Se a gente fizer uma análise rigorosa, verificaremos que ninguém no planeta goza de saúde plena. Mas, assim como conseguimos ter momentos de felicidade, podemos também ter momentos de saúde. E neste livro, Joana de Ângeles, a cada capítulo, vai nos mostrando como conseguir esses momentos de saúde. Na introdução, ela comenta que a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana e que isso constitui um grande desafio para a inteligência humana, que milenarmente vem recorrendo às mais complexas experiências, que tem resultado em admiráveis e valiosas conquistas, como os mais elevados índices de longevidade, da extinção de enfermidades que dizimavam no passado povos inteiros, da precisão de diagnósticos, do uso de sofisticados aparelhos, ao lado de terapêuticas avançadas que prolongam a existência carnal, diminuem dores e preservam os órgãos mesmo quando afetados. Ela também afirma que novas doenças surgem e tomam conta da paisagem humana, mas que, no entanto, essas doenças elas são estudadas e combatidas sem trégua. Neste momento, estamos podendo acompanhar o surgimento de uma nova doença e ver o combate a ela. E é importante lembrarmos que a evolução ela pode ocorrer de forma individual, como aconteceu com todos os grandes líderes da humanidade, como, por exemplo, Buda, Maomé, Gandhi, Jesus, que lutaram até lograr sua meta, que era alcançar o que haviam elegido como felicidade. Então, a evolução individual ela depende do esforço individual, isto é, da aplicação de todas as potencialidades inerentes ao espírito. Mas também podemos evoluir de forma coletiva. E esta se dá de forma mais complexa, pois, como disse Jesus, a cada um é dado conforme as suas obras. E ninguém consegue impor ao outro os seus próprios valores e diretrizes de comportamento, pois o livre-arbítrio é a base da lei de Deus. Joana de Ângeles comenta que somente à medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos de amor, constata-se que a saúde ela é uma conquista interior, que reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Porém, graças à inferioridade humana, permanecem os fatores de perturbação e desordem na área da saúde, desenvolvendo as enfermidades dilaceradoras. Mas, felizmente, a ciência médica alarga o seu conceito em torno de saúde e de doença, contribuindo eficazmente para o bem-estar dos seres, como, por exemplo, as modernas constatações da psicossomática, que vem demonstrar que as ocorrências patológicas nas áreas psíquicas e emocionais facilmente se transferem para a orgânica. Portanto, não devemos deixar que o temor do desgaste, da dor e da morte que apresenta-se implantado em todos nós, sob a necessidade de preservação da vida, que na verdade é uma bênção para a gente, mas devemos evitar ao máximo os atos de desespero extremo, que resultam no suicídio. Em razão disso, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma nova consciência da responsabilidade, a fim de que, lúcido e equilibrado, o indivíduo defina os paradigmas para a aquisição do valioso patrimônio da saúde.
É necessário termos a consciência de que somos indivíduos únicos e, em razão disso, precisamos entender que nossos organismos respondem de maneira diferente frente a determinadas situações ou enfermidades. Precisamos lembrar que a biologia não é uma ciência exata, mas que podemos sim utilizar a estatística, que é a análise dos dados de um determinado período, a fim de encontrar um padrão ou problema na qual ocasionou a doença. E a partir desse conhecimento adquirido, através da análise estatística, podemos traçar novos objetivos para que tenhamos probabilidade de cura da doença. Individualmente, podemos também fazer o mesmo estudo, ou seja, analisar o nosso passado para encontrar as causas de nossas aflições e traçar um novo plano de ação, se envolvendo no programa divino, porque todo aquele que não se envolve positivamente nunca se desenvolve. Então, Joana de Ângeles recomenda que façamos uma avaliação honesta da nossa existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coesão de qualquer natureza, e logo depois despertar para o que devemos produzir de bom, de útil, de construtivo, e assim termos uma maior probabilidade de conquistar a saúde integral. Isso é necessário porque a vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo-se um normal efeito de desenvolvimento. O repouso, ele é uma interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. E quantas questões, de uma forma geral, não estavam em estado de repouso em nossas vidas? Esse momento veio para detectarmos essas questões e assim progredir. Joana de Ângeles comenta ainda que o cultivo de ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e desabores, angústias e tragédias, devem ser substituídos pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Joana de Ângeles nos alerta também que o lar, que por vezes que podemos considerar inadequado para o nosso progresso, que nos faz sofrer, talvez tenha sido escolhido por nós mesmos para adaptarmos desde cedo ao processo reparador. Cada um se vincula aos seres que necessita para a evolução. Portanto, não devemos incorporar à existência suposições danosas que nos fizeram, as expressões chulas que nos dirigiram, as frases deprimentes que nos endereçaram, as agressões verbais, morais e físicas de que porventura fomos vítimas. Isso já passou, não temos como fazer para que não houvesse sucedido. Mas desviar-nos dos efeitos daninhos, sim, isso cabe a nós realizar. Porque cada vez que alguém se apoia à autocompaixão diante do insucesso da existência planetária, acomoda-se ao sucedido e preserva-o por conformismo. Temos que fazer, então, a inadiável decisão de ser feliz, rompendo as algemas dos ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, ensaiando a nossa libertação através dos recursos do planejamento, estabelecendo metas para o futuro, não apenas pedindo a Deus a intuição necessária, mas também fazendo a nossa parte, porque saúde ou doença, bem ou mal-estar, depende de nós, do exercício em favor do desenvolvimento das virtudes do perdão, da caridade, da humildade, da paciência, para que o amor seja desenvolvido em nós. Amor este que Jesus recomendou como pedra angular de todas as construções. Jesus considerou o amor como sendo o maior mandamento, e ele sintetiza toda a lei e os profetas. Ele resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Joana de Ângeles nos explica que o amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se parte dele, consciente do conjunto cósmico. O amor ao próximo é consequência daquele que se dedica a Deus, demonstrando a fraternidade que a todos deve unir. O amor a si mesmo, sem a paixão excessiva a si mesmo, porque senão isso levaria ao egoísmo,
auxilia no desenvolvimento da harmonia, tornando-nos um polo de radiação de alegria, de paz, bem-estar e que a todos impregna. Joana de Ângeles completa dizendo que, analisando a recomendação do Mestre, certamente descobriremos a necessidade do amor ao Pai Celeste e ao próximo conforme as nossas possibilidades, porque temos paixões com referências a nós. Em alguns períodos a gente se detesta, em outros a gente se justifica confessando que vítimas dos outros. No entanto, é necessário que a gente seja possuidor do amor para poder doá-lo e para poder doá-lo para o nosso próximo e para Deus. Bem, isso aqui é um pouquinho dos ensinamentos que Joana de Ângeles nos deixou nesse livro e que eu gostaria de deixar para vocês como dicas de leitura e aproveitando também esse momento para agradecer a oportunidade. Muito obrigada.